Quem crê que Três Corações é a melhor terra do sul de Minas, diga amém. Aleluia. Queria convidar o pastor Mateus para estar aqui junto conosco. Dá uma salva de palmas. Recebe ele com graça, em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pode assentar no seu lugar. Meu nome é Mateus Alves, sou pastor na Igreja Batista da Lagoinha, lá em Belo Horizonte. Tenho o privilégio e a responsabilidade de trazer a palavra de Deus nessa noite, baseado em Lucas capítulo 17. Você pode abrir a Bíblia comigo, por gentileza? Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11. Lucas 17, a partir do versículo 11. É um texto muito conhecido dos irmãos, eu tenho certeza. Mas é um texto que eu acredito que Deus possa falar aos nossos corações. Quero agradecer a confiança do pastor, um privilégio mesmo, pastor, estar aqui com vocês, conhecendo mais um pouco daqueles irmãos que vão morar junto comigo lá no novo céu e na nova terra. Não é isso? O anseio do cristão é a eternidade. Agradecer também ao Ronald, meu amigo, que me trouxe, caminha comigo. Obrigado, meu irmão, por mais uma missão juntos. Antes da palavra, irmãos, rapidamente o pastor me autorizou. Eu escrevi um livro chamado Jesus Sem Filtro, desmascarando as bobagens que dizem por aí sobre o Filho de Deus. O prefácio é de Hernandes Dias Lopes. A ideia deste livro é tentar trazer de volta o Jesus das Escrituras. Tem muita gente colocando filtros na pessoa de Jesus para tentar fazer Jesus ficar mais agradável. Muita gente convencida pela mensagem, mas poucos que nasceram de novo. Tem pessoa que acha Jesus legal, mas achar Jesus legal não salva. Tem gente que acha Jesus bacana, mas achar Jesus bacana não salva. Jesus não é só um bom exemplo, irmão. Jesus é Deus e o Salvador das nossas almas. Tirando os filtros que a modernidade está colocando na pessoa de Jesus, sobra o Jesus das Escrituras. E o Jesus das Escrituras não está muito preocupado em te agradar, não. O Jesus das Escrituras está preocupado, na verdade, com a sua alma, onde ela vai passar a eternidade. Na capa tem um leão bonito, moderno, que estão dizendo por aí que é o leão da tribo de Judá. Não é não. Eu sei que não é, porque está muito moderno para si. Aliás, tudo de muito moderno que você ouvir sobre Jesus, desconfie. Jesus não é o Jesus moderno dos pregadores coaches motivacionais que tem subido em nossos púlpitos. Jesus continua sendo o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Eu gosto de igreja assim. Nem comecei a pregar, estou falando do livro e os irmãos já estão dando glória. Já está dando glória. Aleluia. Se você se interessar, irmãos, eu trouxe alguns exemplares, o Ronald vai estar ali atrás na mesa com alguns exemplares. Se você adquirir, eu espero que seja bênção para a sua vida. Amém? Lucas capítulo 11, a partir do versículo, capítulo 17, a partir do versículo 11. Eu estou usando a revista atualizada. Você vai ver nesse texto como a ingratidão faz com que você perca intimidade com Deus. E como a gratidão te difere dos demais. Graças a Deus, nós estamos com um número bom de pessoas aqui. Hoje é quarta-feira. Estávamos conversando antes da palavra, como está difícil mexer com crente. Mexer com crente hoje é difícil. Não quer vir ao culto, não quer servir, não quer pregar, não quer orar, não quer jejuar, mas ainda tem gente que quer. E vocês estão aqui, uns estão de gaiato, eu sei, mas outros estão porque querem.
porque querem. Só que como é difícil hoje ser crente. Irmão, presta atenção, antigamente o povo era crente, hoje não tanto. E eu queria que você saísse daqui com desespero nessa mensagem, de ser diferente da massa, diferente dos demais. Vão comigo versículo por versículo. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Primeiro, irmãos, precisamos situar esse texto na data da história. Jesus está prestes a morrer. O texto diz que ele está de caminho para Jerusalém, ou seja, Jesus está indo para a sua última semana de vida. Ele vem a essa terra com um objetivo, irmãos: morrer. A Bíblia diz, segundo Paulo, que ele morre por causa dos nossos pecados e ressuscita para a nossa justificação. Jesus não veio nessa terra simplesmente ser um exemplo a ser seguido, não é só isso. Jesus veio ser, nas palavras de João Batista, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se Jesus não tivesse morrido pelos nossos pecados, irmãos, se Jesus não tivesse ressuscitado, não adiantaria este culto. Paulo disse que seria vã a nossa fé. Ele morreu em uma sexta-feira, nasceu para isso, está indo agora para Jerusalém para isso. Jerusalém é a capital da religião. Na época de Jesus, a capital da nação. Na época de Jesus, a capital dos estudiosos. Jerusalém é onde você encontrava fariseu. Jerusalém é onde você encontrava saduceu. Jerusalém era onde você encontrava os muros que sobrou da destruição do templo. Jerusalém, nos dias de Jesus, é onde você encontrava o templo. Jerusalém era a capital da religião, e Jesus está indo para lá. Só que Jesus não trabalha só na capital. Jesus também trabalha em Samaria e na Galileia. Jerusalém é a capital, é a sede, é a matriz, é o local do templo. E Samaria é o lugar daqueles que sofriam preconceito. Por que preconceito? Você sabe. O Império Assírio invade o Reino do Norte 700 anos antes de Jesus. Leva homens cativos e quando volta com aquele povo, volta com o povo mestiço. Não só israelita e gente de outras nações. Diferente do Império Babilônico, que invadiu o Reino do Sul, e quando a Pérsia vence a Babilônia, volta com apenas judeus para a terra. Então, nos dias de Jesus, os judeus olhavam para os samaritanos e diziam: esses não são povo vindo de Abraão 100%, não, é um povo mestiço. E a Galileia? A Galileia era a favela. Eu não sei se tem alguém aqui da favela. Eu pastoreei por alguns anos da minha vida na favela. E eu não gosto de falar aglomerado, comunidade. Tem que ser raiz. Raiz fala favela, a quebrada. A Galileia é a quebrada. E foi na quebrada que o meu Jesus foi criado. Não disse que ele nasceu em Belém da Judéia. Ele foi criado na quebrada de Nazaré da Galileia, favela.
uma cidade rejeitada em sua época, segundo alguns estudiosos, somente 500 habitantes, uma cidade insignificante para a Galileia, insignificante para Israel, insignificante para o Império Romano. Mas Jesus estava sendo criado lá, no lugar insignificante. E agora nesse texto Jesus está indo para Jerusalém, mas ele não esquece de Samaria, ele não esquece da Galileia. Aliás, por onde Jesus passava, alguma coisa diferente acontecia. Ele entra em Jerusalém para me dar vida, para te dar vida. Mas quando ele entra em Jericó, duas coisas. Primeiro, eu vou curar na porta da cidade um cego, de cara. Entrando em Jericó, eu salvo Zaqueu. Mas quando eu entrar em Betânia, eu ressuscito Lázaro. Por onde Jesus passava e por onde Jesus entrava, tinha alguma coisa acontecendo. Ao entrar numa aldeia, tinha lá 10 leprosos. Leproso era alguém com doença de pele, não só hanseníase, como alguns pensam, não é só isso, era algo mais grave, e pensa nisso 2000 anos atrás, sem medicina avançada, era ter lepra, era ser leproso e esperar a hora de morrer, era gente rejeitada, excluída e esquecida. Até pela lei de Moisés, os leprosos deveriam ficar distantes do povo. Rejeitado. Leproso era. Jesus também foi. Esquecido. Os leprosos eram. Jesus também foi. Humilhado. Os leprosos eram. Jesus também foi. Parece que Jesus tem imã. Ele atraía leprosos. Ele atraía pecadores. E parece que ele expulsava religiosos. Irmãos, presta atenção, isso é um tapa na sua cara. E é um tapa na minha cara. Talvez você está aqui nessa noite como um religioso. Se você é um religioso, deixa eu te explicar. Jesus tem nojo da sua religiosidade. Eu prefiro lidar com leproso do que com fariseu. E Jesus também. Religioso, só eu estou certo. Religioso, só a Sara, nossa terra salva. Religioso, é só na minha igreja que o fogo desce. Religioso, não converso com católico, não converso com bandista, não converso. Religioso. E crente de verdade, converso com todo mundo, não me contamino com nenhum deles, não sou influenciado, mas influencio. Tem diferença. Tem diferença. Jesus está aqui entrando numa aldeia, irmãos, e já saíram. Enquanto ele entra, os leprosos saem ao encontro de Jesus. Quantos leprosos? Não, vocês estão aqui, irmãos? Quantos leprosos? 10 leprosos. Olha o versículo 13. Que ficaram de longe e lhe gritaram. Versículo 13. Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Eles são leprosos. Estão saindo da aldeia próximo onde Jesus estava. Só que esses leprosos fizeram o que eles podiam fazer. Segundo a lei, eles não podiam ficar perto dos outros. Segundo a lei, eles não podiam ter relacionamento com pessoas. Segundo a lei, eles não podiam estar em convívio. Segundo a lei, não.
mas a lei não proibia eles de clamar. São leprosos, não podem chegar perto. Está vendo Jesus passando. Compadece-te de nós. Só que primeiro os leprosos disseram: mestre. Eu estou gostando desse culto desde o início. Porque na arte do culto estava assim: culto de fé e milagre. Eu pensei, pronto. Agora se não tiver um coxo levantando, um cego andando, olha, vendo, né? Não vão me chamar mais. Será que eu prego só sobre milagre? Só que desde o início do culto, a turma que está falando aqui está falando, não é sobre milagre. É sobre quem é Jesus. Não é sobre aquilo que Ele pode dar. É sobre aquilo que Ele é. Isso faz toda a diferença. Deixa eu te explicar. Aos leprosos, leproso é leproso, é doente, está precisando de ajuda, está precisando de cura, está precisando de milagre, está precisando de vitória, está precisando de Jesus entrar na casa dele, transformar tudo. Só que antes de pedir o milagre, eles reconhecem quem Jesus é. Jesus, me dá milagre. Não, Jesus, mestre. Quem é Jesus para você, irmãos? Um milagreiro? O gênio da lâmpada? Porque é fácil vir ao culto de milagres, difícil é vir no culto de ensino. É fácil vir para receber a vitória, difícil é vir no círculo de oração. É fácil vir aqui: hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar. É mole. Difícil é: hoje o meu irmão eu vou perdoar, porque o meu Deus não me pediu para perdoar, Ele me mandou. Hoje quando eu chegar em casa eu não vou dormir, porque eu vou passar a madrugada com as escrituras. A isso ninguém canta. Porque a gente quer as mãos de Jesus, mas a gente não quer quem Jesus é. Nós não queremos a essência. Nós somos pragmáticos. O que Jesus pode me dar? Pronto, já recebi, tchau. Amanhã eu venho, posto meu story, estou bem. Vou na igreja, recebo o milagre, vim agradecer. Recebo a vitória, vim agradecer. Obedecer? Não, precisa não. Ele me ama do jeito que eu estou. Ele me ama do jeito que eu sou. Não, irmãos. Ele pode estar dizendo para alguns aqui nessa noite: por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu mando? Por que é que vocês vêm ao culto, mas não me obedecem na quinta-feira? Por que é que aqui você grita compadece-te de mim, mas na quinta-feira não me chama de mestre? Por que no culto de domingo é aleluia e glória a Deus para lá, aleluia, glória a Deus para cá, mas na segunda-feira eu não sou Senhor da sua vida? Vocês estão brincando de ser crente, brincando de vir à igreja, brincando de vir ao culto. Deixa eu te explicar, não brinca com isso. Você pode ser um leproso que está brincando com isso. Todos nós temos uma lepra, irmãos. Todos nós temos algo que precisamos sarar, curar. Todos nós temos pecados ocultos, vícios internos, desejos internos. E estamos no lugar certo para sermos curados, mas a prioridade não é a cura, é reconhecer Jesus como Senhor e Mestre. É a prioridade. Porque se você chegar aqui com lepra, Ele pode te curar, e tomara que te cure, mas você vai morrer daqui a um tempo. A cura física não é a prioridade, a cura espiritual é a prioridade.
Você pode morrer doente, você só não pode morrer sem salvação. Você pode partir como Eliseu, morreu doente. Você não pode partir sem Cristo. Eu não sou cantor não, mas tem uma música da minha época, que eu já estou descendo a serra, velho já. Nós, irmão, você tem a mesma idade, nós estamos velhos. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, qual destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Não, deixa para domingo, deixa para o culto que vem. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. É hoje, irmãos, não é amanhã não. Não é amanhã não. Sou leproso, sei que Ele pode ter compaixão de mim. Não vou ficar me fazendo de vítima. Não vou. Eu vou fazer o que eu posso fazer. Eu posso gritar, eu posso clamar, eu posso gritar, eu posso chorar, eu posso buscar, eu posso. Mas eu primeiro preciso reconhecer: mestre. Mestre. Depois que reconheceu que Ele é mestre, compadece-te de nós. 14. Ao vê-los, Jesus vê, irmão. Jesus vê. E Ele não só vê, Ele sonda. Na igreja da Ásia Menor, nas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Ele sondou as igrejas. Isso deveria te fazer arrepiar, da planta dos pés até o fio de cabelo. É porque Ele está aqui. Sou da época de outra canção. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja Ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. E isso é verdade. Só que é um perigo. É um perigo. Porque se Ele está aqui, Ele está sondando o coração. Ele está sondando intenção. Está aqui só para dar vitória não, irmão. Ele está aqui para sondar. Ó, o Ronald veio na igreja por causa disso. Ó, o irmão ali veio na igreja por causa daquilo ali, ó. A outro lá para arrumar namorada. A outro lá para ver se faz um network. Hoje vem para a igreja para fazer network. Antes vinha para adorar. Hoje vem para fazer network. Estou entendendo vocês não. Jesus sabe. Jesus sabe. Jesus está vendo. E Ele fala. Tem hora que Ele fala coisa pesada. Tem hora que Ele fala vitória. É com Ele, não é comigo. Se hoje Ele veio para dar vitória, Ele dá vitória. Mas se hoje Ele veio para bater na gente, Ele vai bater na gente. É com Ele, irmão, não é comigo. Eu sou garoto de recado. Eu só vim dar o recado. Reclama comigo não. Disse-lhe Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aqui, só quem conhece de Bíblia já sabe o que está acontecendo. Os sacerdotes eram os responsáveis por dizerem que alguém está limpo da lepra. Segundo a lei é assim: sacerdote, eu estou curado. Se eu tiver curado, eu posso voltar para o convívio. Então Jesus está dizendo: vocês estão querendo vitória, vocês estão querendo bênção, vocês estão querendo cura, vai lá e mostra vocês para os sacerdotes. Jesus não disse assim: está curado em nome de Jesus. Jesus disse: vai fazer o que a lei manda. Teste de fé. Teste de fé. Irmão, uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar. Se Ele falar uma coisinha, irmão, eu só preciso de uma palavra. Deus muda uma vida com uma palavra. Mas tem hora que nem precisa de uma palavra. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E aqui
ele nem falou, está curado, agora não, daqui a pouco. Mas aqui ele só diz, vai lá e fala para os sacerdotes, mostra vocês para os sacerdotes. Teste de fé. Porque pode ser que Deus não fale com você hoje, que a vitória chegou. Talvez Ele está falando com você assim, continua caminhando. Talvez o dinheiro não caiu na conta, mas Ele está dizendo, volta para casa, que o que comer, o que beber, o que vestir, eu garanto. Mas até agora o Pix nada. Senhor, mas eu acho que está errado aqui, o Pix ainda não. Você precisa de Pix não, você precisa de Jesus. Pastor, mas eu sou pai de família. Eu sou pai de família e eu entendo, porque eu também sou. Tenho 2 filhos. Um eu vou conhecer o rosto mês que vem. O outro já tem 4 anos. Sou pai de família. Se eu não tivesse de onde ter renda, talvez eu estaria mais desesperado que você. Então pode ser que tenha algum pai de família aqui desempregado. Só que entrega currículo, e ainda não chegou o e-mail. Está aprovado. Talvez ainda não chegou. Mas talvez você pode sair daqui confiando. Jesus pode estar dizendo para um desempregado aqui, volta para casa. Acorda cedo amanhã. Para ir para onde? Acorda cedo que você vai ver. Toma seu banho. Faz alguma coisa. Teste de fé. Aí o texto continua dizendo, nós só vamos até o 19. Pode ir até o 19 ou quer que acabe? Hoje tem que perguntar para o crente se pode continuar pregando. Não, já está na hora, pastor. Já está bom, já está bom, amém. Aconteceu que indo, eles foram purificados. Não foi quando eles encontraram com Jesus, foi quando eles viraram para obedecer Jesus. Eles foram curados quando eles estavam indo obedecer, não quando eles encontraram Jesus. No culto é fácil, não é? Ser crente aqui agora. O pastor falou, vem aqui para frente, todo mundo aqui ajoelhado. Eu quero ver vocês que ajoelharam aqui amanhã, de manhã. Se estão quebrantados mesmo, se vão renunciar mesmo, se vão carregar a cruz mesmo, ou se foi apenas emocionalismo. Porque o milagre, a vitória, é no processo da obediência. Tem que obedecer. Pararam de pregar por aí, só que o texto não mudou não. Não estão pregando por aí mais não. Mas eu li lá, continua. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é no culto, é depois do culto. Não é aqui na reunião, é depois da reunião, irmãos. Aqui todo mundo é crente. Ó, eu estou vendo uns aqui que está disfarçando bem. Está disfarçando bem. Aqui na igreja você parece crente, irmão. Você veste roupa de crente, você canta igual crente, você lê a Bíblia igual crente. Aqui você parece crente. E fora daqui? E quando o pastor não está vendo? Tem crente que é só crente na frente do pastor. O pastor está me vendo. Ô pastor, a paz do Senhor. Nem na frente do pastor está sendo crente, mas não. Quando eles obedeceram a Jesus, eles foram purificados. Sabe o que está faltando na nossa vida, irmão? Obediência aos princípios da palavra de Deus. Está com lepra? Na lei diz para procurar o sacerdote. Jesus mandou procurar o sacerdote, junta a lei com a ordem de Jesus, obedece. Obedeceu? Foram todos purificados. Vou falar como Daniel, que já foi citado aqui também. Experimenta. Experimenta. Peço-te. Experimenta ser obediente. Experimenta não se entregar aos prazeres da carne. Experimenta, irmãos.
Experimenta dizer não para o desejo dos olhos, desejos da carne, soberba da vida. Experimenta dizer não para este mundo, carregar a sua cruz. Experimenta fazer a obra, experimenta renunciar, experimenta amar o próximo, experimenta perdoar, experimenta, seja obediente para você ver se Deus não transforma a sua vida. Experimenta. Segredo da vida do crente sempre foi e sempre vai ser a obediência. Quando a gente está obedecendo, a gente está plantando. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele colhe. Foram obedientes. Mas o versículo 15 é um dos versículos mais tristes, apesar de ser maravilhoso. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Um dos 10, quando viu que foi curado, voltou a dar glória a Deus. Ele nem chegou ao sacerdote. O desejo de agradecer a Deus foi muito maior do que o desejo de ser considerado puro pela sociedade. Esse aqui poderia voltar, ir lá para o sacerdote: fui curado, sacerdote, posso voltar para minha casa, posso voltar para minha família, posso voltar para o meu emprego? Não, ele preferiu voltar para agradecer, para glorificar. Depois eu volto para minha casa, depois eu volto para minha mãe, depois eu volto para meu pai, depois eu volto para o meu trabalho, depois eu volto. Não, primeiro Jesus. Primeiro Jesus. Ele volta para Jesus, irmão, e começa a glorificar a Deus, dar glória. Sabe o que é glória? É peso, é o conjunto dos atributos de Deus. Tudo que Deus é, ele está glorificando a Deus por aquilo que Deus é. Esse entendeu. Só que a parte triste é um dos 10. Não há texto mais atual para nós do que esse hoje. Porque talvez você está aqui porque Deus ainda não deu o carro. Talvez você está aqui porque Deus ainda não deu a vitória. Quando Ele der, tchau igreja. Deus deu a namorada, não vem mais para o culto, por quê? Porque tem que ir para o cinema com a namorada. Deus deu o sítio, não conta comigo final de semana mais não, por quê? Porque eu estou no sítio. Deus deu o carro, nunca deu carona para ninguém, lambendo esse carro, pedaço de lata. Esse carro seu, meu carro, esse carro seu não vale nada não. A gente esquece de Deus quando a gente é abençoado por Ele, irmãos. A gente esquece de Deus quando Ele nos abençoa. Como é que pode ser assim? Por isso que eu estou dizendo que mexer com crente é difícil, porque crente é assim. Eu nunca vi um muçulmano abandonando o Alcorão. Eu não vejo espírita abandonando Allan Kardec. Mas eu vejo crente abandonando Deus por causa de bênçãos. Inacreditável. Um dos 10. Pelo menos um voltou. É por isso que quando eu vou pregar numa igreja, eu sei, eu estou pregando para lobo, mas para ovelha também. Para bode, mas para ovelha também. Tem joio, mas tem trigo. Vocês estão achando que eu vou achar que todo mundo aqui é trigo? Vocês estão brincando. Quer ver? Os bodes que vieram, levanta a mão, os bodes. Uma das características do bode é fingir que não é bode. Tem bode aqui. Tem ímpio aqui que está precisando converter em nome de Jesus. Tem gente aqui que ainda não entregou a vida para Jesus e precisa entregar a vida para Jesus urgente, em nome de Jesus. Só um voltou. Só um disse:
Não importa o que o sacerdote vai dizer, mas não. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. A gente canta, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Mentira. A gente canta, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Mentira. Perdendo tudo por amor e com alegria. Queria ver se Deus fizesse com a gente. Eu não estou torcendo para isso. Eu não quero que aconteça nem comigo nem com você. Eu não sou mentiroso, não é verdade. Eu não quero. Mas eu queria ver a gente perdendo 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. E 10 filhos. Eu queria ver se no outro dia a gente falaria: nu eu saí do ventre da minha mãe. Nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, irmãos, eu duvido. Só um voltou. Deu glória a Deus e começou a adorar. Olha o 16. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Prostrar-se com o rosto em terra é adorar a Jesus. Mas esse camarada deu glória, esse camarada adorou depois da vitória. É crente de verdade que adora e glorifica depois da vitória. Tem gente que adora até a vitória. Tem gente que adora depois da vitória. Tem gente que só vem porque a luta está grande. Preciso das bênçãos de Jesus. Eu preciso das bênçãos. Por isso que eu estou aqui, Senhor. Derrama as bênçãos. Aí depois que Jesus dá as bênçãos, tchau e bênção. Nem volta. É difícil um rico de verdade ser crente. É difícil, mas não é impossível. Só que eu dou muito mais moral para crente, rico de verdade e crente de verdade do que pobre. É mais fácil ser pobre crente do que rico crente. O rico, milionário, precisa de nada de nós, não precisa de nada. Dobrado aos pés de Jesus, quebrantado. É raro, mas tem. Agora, nós que somos pobres, arrebentados na vida, às vezes a gente só vem porque a gente está precisando de alguma coisa. E se Deus te der tudo nessa vida, será que o seu coração continua o mesmo? Se Deus te der o carro 2027, a mansão, a melhor casa dessa cidade, milhares e milhões de reais na conta, será que o coração continua o mesmo? Isso que é difícil. Quando você encontrar um crente milionário, crente de verdade, bate palma, você é crente de verdade, mesmo tendo tudo, hein? Esse aqui tem tudo agora, está curado e está no culto. Está curado e está no culto. Por que você veio para o culto, fulano? Está precisando de alguma vitória? Não, eu vim para o culto para adorar a Deus. Eu sou da época que a gente cantava assim, no culto, vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a te entregar. Antigamente crente cantava isso, você acredita nisso? Pergunta para um crente de verdade que você conhece. Eles cantavam assim, os crentes cantavam assim antes. Hoje não, hoje é quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco. Mudou. Temos que falar para a igreja brasileira: lembra de onde caístes e arrependa-te. Ele está louvando, ele está agradecendo, ele está buscando a Deus. Só que o texto diz que ele agradeceu. E olha esse detalhe para humilhar judeu. Este era samaritano. Não era crente não, era samaritano. Não era Sara, nossa terra não. Era um ímpio lá de fora. Não era batista não. Não era presbiteriano não. Era samaritano.
Eu não estou muito certo do que eu vou dizer agora, mas parece que tem ímpio que tem mais temor que crente. Eu vou melhorar, mais temor que falso crente. Mais temor que crente não tem, não, mentira. Mas que falso crente tem. Tem gente lá de fora que não vem aqui, mas que tem mais temor do que alguns que vêm aqui. Samaritano. Vou melhorar. Gente que nós estamos excluindo. Gente que nós estamos dizendo não. Esse aqui não, por quê? Porque votou no candidato B. Esse aqui não, por quê? Porque torce para outro time. Esse aqui não, por quê? Porque é gay. Esse aqui não, por quê? Porque é idólatra. Quem te disse que você tem que excluir essas pessoas? Você tem que amar e pregar a verdade para elas. Amar e pregar a verdade para elas. Amar e pregar a verdade para elas. Jamais excluir ninguém. Não aceitar em hipótese alguma as práticas pecaminosas. Mas excluir. O samaritano voltou. Os judeus não. O samaritano. Aquele que passou a vida inteira sendo humilhado pelos judeus. Você lembra do publicano e do fariseu que subiu ao templo para orar? Um orava dizendo de si para si, que forte isso. Orava de si para si. Obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a esse aí não. Dou o dízimo, faço isso, faço aquilo. Ó o publicano, Senhor, não. Eu não posso nem olhar para ti, nem levantar a mão, não. Sou pecador. A Bíblia diz: quem saiu justificado? O publicano. Os humilhados serão exaltados, amém? Amém não, amém nada. A Bíblia não diz os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz: aquele que se humilha será exaltado. Aquele que reconhece os seus pecados, aquele que reconhece que é samaritano, aquele que reconhece que é falho, que é errante, este sai justificado, ou seja, perdoado. Samaritano. Ah, irmãos, imagina Jesus para os mestres da lei. É por isso que publicanos e prostitutas entram no reino primeiro que vocês. Jesus não disse que uma prostituta na prática da prostituição entra no reino. Não foi isso não. Jesus disse que tem prostituta que está arrependendo primeiro que fariseu. Porque a prostituta sabe, eu estou no pecado, eu preciso de conserto. E o crente na igreja? O crente na igreja você não pode nem falar que ele é pecador, não pode? Não, eu não. Eu sou Rosa de Saron. Eu sou o soldadinho de Jesus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. Sou eu, soldadinho de Jesus. Que soldadinho de Jesus, hein? Você está precisando de arrependimento, de conserto, de mudança de vida. Chá das mulheres, as preciosas de Jeová, as pecadoras que Jeová perdoou. Pode pôr assim o nome agora? Eu não. Já viu gente que aponta pecado de todo mundo, mas não aponta deles não. É o mais pecador de todos. Só o samaritano voltou. Você está achando que Jesus é bobo? Você está achando que Jesus é esse marido seu que você engana ele? Você está achando que Jesus é essa esposa sua voada? Jesus dá conta de tudo, irmão. Já viu o pastor de igreja que sabe quem faltou? Pastor de igreja que sabe quem está desviado? Multiplica por 1000, é Jesus, sabe tudo. Sabe tudo, dá conta de tudo. Jesus dá conta de tudo. E Jesus olha para nós nessa noite e diz assim: opa, estou gostando não. Jesus pode falar isso para uma igreja, pastor? Pode falar até mais. Para a igreja de Laodiceia, Jesus disse: vocês são miseráveis, pobres, cegos, nus. Jesus. Para a igreja de Sardes, vocês acham que estão vivos, mas estão mortos. Jesus falou para uma igreja. Hoje, ai do pregador se ele falar isso para uma igreja. Jesus, que sabe tudo, no 17 diz assim: olha, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Está vendo essa cadeira vazia do seu lado?
Jesus deve estar assim: cadê aquela turma que eu abençoei semana passada? Cadê aquele irmão que vinha aqui e hoje está desviado? Depois de tudo que eu fiz por ele. Mas Jesus pode estar dizendo para quem está aqui também: cadê aquela pessoa que converteu 10 anos atrás? Que 10 anos atrás orava muito, buscava muito, com a desculpa de que vivia o primeiro amor. Eu não entendo isso. Quanto mais tempo com Jesus, mais amor a Ele. Como é que um novo convertido pode orar mais do que quem tem 20 anos de igreja? Não faz sentido não. Quanto mais tempo com Jesus, mais amor a Jesus. Por que você orava hoje, ou melhor, antes, mais do que você ora hoje? Não faz sentido. Por que você lê mais a Bíblia ontem do que hoje? Não faz sentido. Sua vida tem que progredir em Deus, avançar em Deus. Quanto mais tempo passa, mais íntimo de Deus, mais íntimo de Deus, mais íntimo de Deus. Irmãos, Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Que loucura. Elias não viu a morte, João viu o trono de Deus, Isaías viu o trono de Deus, Paulo foi ao terceiro céu. O que esses homens viveram, irmãos? O que os avivalistas da Europa entravam por meio do mato, ficavam lá 12 horas orando? O que é isso? Nós não sabemos o que é isso não. O que esses caras tinham? Fome. 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 Enquanto daqui a gente fica cantando, me dá minha bênção para depois subir, eles ficavam clamando: dai-me almas, dá-me almas, dá-me almas. Cadê os outros 9? Não estou vendo. Não houve 18 porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Jesus vindo ser adorado, e vindo adorar. Tem quantas pessoas aqui hoje, será? Não sei, vamos supor, exemplo, 80. Quantos vieram adorar? Jesus olhando para nós dizendo: só esse? Só aquele? Só 3? Só 4? Só 5? Só 6? Cadê aqueles ingratos? Irmãos, se não estamos aqui de todo o coração, somos ingratos. Se não agradecemos a Deus hoje, somos ingratos. Falaram isso aqui também hoje. A gente fica olhando para aquilo que a gente não tem, ao invés de olhar para aquilo que a gente tem. Isso se chama ingratidão. Deus, eu queria tanto aquilo, aí foca no que não tem, esquece de agradecer que Deus te deu roupa, que Deus te deu pão, que Deus te deu o que beber, que Deus te deu uma igreja, que Deus te deu uma liderança, que Deus te deu uma família, que Deus te deu amigos. Mas eu não tenho o casaco rosa. Mas você tem essa blusa de frio. Para de reclamar, criatura. Para de reclamar. Deixa de ser ingrato. Crente é ingrato. Sabe por que a gente é ingrato, irmão? Porque a gente está com os pés muito firmados nessa terra ainda. Muito firmados. Você está indo para o novo céu, para a nova terra, e merecia o inferno. Você merecia o inferno. Deus te tira do império das trevas, te salva pela graça, mediante a fé, e ainda a gente está reclamando. Vai dar glória, mas não. Mas tudo bem. Vamos fazer o culto só com esse que voltou. Não, tudo bem. Jesus vai começar o culto só com quem veio.
Não, tudo bem, não vai mudar nada não. Aliás, Jesus não está preocupado com multidão não, irmãos. Jesus prega para um se preciso for, Nicodemos. Para uma, se preciso for, a mulher samaritana. Não, pastor, hoje não vai ter culto não, porque só vieram 3 pessoas. Ah, já está bom já. Se tiver um já é culto. Só veio um para o culto. Sabe quem que era o pregador da noite? Jesus. Ô irmãos, a gente fica triste às vezes, né? Ah, vou pregar. Ah, os irmãos não vieram. Irmão, nesse culto de Jesus, só uma pessoa foi. No culto que Jesus ia pregar. No culto que Jesus ia pregar, só um foi. E disse-lhe: vamos começar o culto. Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. A palavra salvar aqui é salvar e curar. A tua fé te curou, mas a sua fé também te salvou. Você foi curado fisicamente e curado espiritualmente. Se fosse só da lepra, irmãos, não ia resolver. Mas Jesus salvou este ex-leproso. Jesus curou 10, salvou 1. Jesus curou 10, salvou 1. Os outros 9 estavam satisfeitos com a bênção material e terrena. Esse um foi buscar mais. Esse um foi buscar mais. Eu comecei essa pregação dizendo que eu espero muito que o desejo do seu coração seja em ser diferente da massa. Enquanto a massa vem buscar matéria, bênção terrena, que você venha buscar bênçãos espirituais. Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Você pode fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Com lepra eu sei que você está. Eu também estou. Peça a Deus a cura. Mas volta para agradecer depois. Pede a Deus para te tirar desse vício. Pede a Deus para te tirar dessa prostituição. Pede a Deus para te tirar desse adultério. Pede a Deus para te tirar dessa corrupção na empresa. Pede a Deus para te tirar da mentira. Pede a Deus para te tirar da brigaiada no casamento. Pede a Deus para te tirar da gritaiada em casa. Pede a Deus para você perder esse estupim curto que você tem brigando com os outros. Pede a Deus para te dar longanimidade, irmão. Pede a Deus para te curar da lepra. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua igreja, Pai. Até aqui o Senhor tem guardado e sustentado. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para ouvir a tua palavra. Pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Pedimos perdão ao Senhor, Pai, por tudo que temos feito que não tem te agradado. Ah, Deus, pedimos perdão ao Senhor pela nossa vaidade, prepotência, soberba, orgulho. Perdão, Deus. Somos errantes e somos falhos, Senhor.
Mas estamos aqui nessa noite reconhecendo isso, reconhecendo a nossa lepra. Cura-nos da lepra, Senhor. Cura-nos da lepra. E nos dê um coração igual ao teu, Senhor. Nos dá um coração igual ao teu, Pai. Deus, nos ajude. Nos ensine a gratidão, o amor, a perseverança. Nos ajude, Pai, a agradecer depois da vitória. Não deixe a gente esfriar com a vida boa, não, Senhor. Se o Senhor nos der uma vida boa, nos ajude mesmo assim a estarmos com a chama, com o fogo do Espírito Santo em nossos corações. Não deixe a gente orar só quando a coisa fica ruim, não, Senhor. Nos dê amor pela Tua palavra, amor pela oração, amor pelo culto, amor pelo Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você.